Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adalto Alves, é uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. E o que te tira da direção do Senhor? O que te contamina? O que você olha? O que você vê? O que Jesus nos ensinou sobre isso? Infelizmente, há alguns dias atrás, a Cris passou por uma crise de coluna terrível e tivemos que ir ao hospital algumas vezes. E numa dessas ocasiões, a Cris foi para a sala de medicação e eu fiquei na espera aguardando. E fiquei observando ali o movimento do hospital. E vi que os funcionários ali andavam para um lado, para o outro e conversavam normalmente, eu feliz, davam risada. E quando eu olhei para o lado, para a sala de espera, tinham muitas pessoas aguardando para ser atendida. Pessoas com dores, com enfermidades, tristes. Mas os funcionários não eram contaminados com isso. E os funcionários atendiam essas pessoas. Por quê? Porque eles estavam com o seu sistema imunológico em dia, porque eles se prepararam para aquela situação, eles estudaram para enfrentar aquela situação, para ajudar essas pessoas e não para terem enfermidades. Eles estudaram, se prepararam, se alimentaram para ajudar aquelas pessoas a sair daquele sofrimento. Ou seja, os fatores externos não estavam contaminando ali os funcionários do hospital. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, em Mateus no capítulo 15, quando Jesus está ali com os seus discípulos se alimentando, vêm os fariseus e questionam Jesus e diz: por que os teus discípulos transgridem as tradições dos anciões? Porque ali os discípulos de Jesus começaram a se alimentar e não lavaram as mãos com água. Mas os fariseus estavam questionando Jesus não por uma questão de higiene ou sanitária, porque por mais que os discípulos estivessem com as mãos limpas, pela tradição, antes de começar a se alimentar, tinham que purificar as mãos com água, porque diziam que o corpo era ali impuro para tocar no alimento. Mas isso não está baseado na palavra de Deus ou numa orientação do Senhor, e sim numa tradição. E aí Jesus respondeu os fariseus da seguinte forma, no versículo 11 do capítulo 15 de Mateus, assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Aqui Jesus está nos ensinando que o que nos contamina é o que está dentro de nós, não as coisas externas. Então, por exemplo, uma pessoa chega onde outras pessoas estão ali falando mal da vida das pessoas, estão fofocando. E aquela pessoa começa também a falar mal da vida das pessoas. Mas ela não está falando da vida das pessoas porque outras pessoas estavam falando e ela foi influenciada. Ela começou a fofocar ali porque já estava dentro dela. Ela só estava aguardando uma oportunidade para que aquilo se manifestasse. É como o consumo de um alimento, que nem a Júlia, minha filha, ela come de todo tipo de alimento, né? A gente aqui em casa gosta de experimentar bastante alimentos diferentes. Só que a Júlia, o paladar dela não se agrada com gengibre. E nós gostamos muito de comer comida japonesa, que usa muito gengibre. Então, quando nós vamos lá no restaurante japonês, sempre tem gengibre à disposição. Mas a Júlia não come. Por quê? Porque ela não está propensa ao consumo de gengibre. Por mais que seja bem apresentado aquele gengibre, colocado em pratos sofisticados, aquilo não agrada a Júlia e ela não consome aquilo não faz ela consumir o gengibre. Então não são as coisas externas que nos afastam da presença de Deus ou nos induz para um comportamento ruim, são as coisas internas. Com o exemplo do hospital que nós estávamos falando, do médico, então, se um médico ele está com uma imunidade baixa, ele não deve ir trabalhar. Por quê? Porque se ele for trabalhar com aquela imunidade baixa que ele está, ele vai lá para atender aquelas pessoas doentes e vai ficar tão quanto doente com aquelas pessoas. Então, antes de se expor naquela situação ali do hospital, que é um ambiente ali cheio de enfermidades, ele precisa se tratar internamente. Precisa reforçar o seu sistema imunológico para que ele possa atender as pessoas. Então, não é, por exemplo, você está num lugar
A pessoa está num lugar ali e começa a tocar uma música que começa a incentivar ali ao sexo, incentivar ali a orgia, né? E a pessoa está ouvindo aquela música e de repente a pessoa começa a dançar. E aí a pessoa fala, não, foi aquela música ali que me induziu. Não, na verdade isso estava dentro dela e aquela música na verdade só foi um gatilho. Então, para uma outra pessoa que não tem esse tipo de propensão, ela vai ouvir aquela música, vai incomodar ela porque ela não gosta daquele gênero de música, mas não vai fazer ela mudar o comportamento dela naquele momento ali. Então, não são as coisas externas que contaminam as pessoas, e sim o que está no coração. Então, nós precisamos sondar os nossos corações e ver tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, para que nós possamos trabalhar essas deficiências que tem dentro de nós, dentro do nosso coração, para que não possamos ser contaminados por essas coisinhas ruins aí que estão dentro do nosso coração, tá bom? Espero que essa palavra venha edificar a sua vida, que você possa compartilhar com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e até o próximo vídeo.